Mas como aconteceu contra o adversário, contexto todo do jogo, do campeonato, o Cruzeiro não perdia 16 jogos, o Ceará vinha de 3 derrotas seguidas, perdendo, tem uma sequência muito complicada pela frente. Poderia terminar esse primeiro turno, inclusive perto do rebaixamento, que fez o Ceará, vitória épica, fundamental também. O Ceará saiu perdendo, encontrou forças para bater o então líder do campeonato, o Cruzeiro, fora de casa, Renato Manso. E pelo começo do jogo a gente não imaginava essa reviravolta, Renato. A parte mais intrigante dessa história toda épica, como você falou, é que o Ceará sai atrás do placar por um erro bobo, né? Um erro infantil do Bruno Ferreira, uma tentativa de passe que acaba transformando numa assistência para o Cruzeiro. E aí o Ceará demorou ali, talvez, a se encontrar de novo no jogo e voltar para a partida. Um dos pontos que o Ceará mais errou ontem foi a questão da transição, de executar os passes com qualidade para chegar lá na frente, para incomodar um pouco o Cruzeiro. Até os 25 minutos era isso aí. Era o Cruzeiro em cima, tentando jogar pelos lados, encontrando muito espaço na defesa do Ceará, que batia a cabeça. Depois, ali com os 30 minutos, a gente já viu o Ceará se estabelecendo mais, indo mais para o ataque, acertando mais a transição e começa a incomodar o Cruzeiro. Tem essa grande chance do Marcos Vitor, que ele chuta para fora, e depois vão surgir algumas outras oportunidades. Esse aí um gol anulado, bem anulado inclusive, e depois vão surgir algumas oportunidades para o Ceará voltar ali, tentar fazer o gol e sair com a igualdade, pelo menos no primeiro tempo. A gente vê a primeira, que a bola desvia no Fabrício Bruno e vai para fora, um chute do Lourenço na sequência, que o Cássio faz a defesa. E aí é o gol, né? E aí é o lance do escanteio que surge o gol. Cruzamento do Lourenço e o Galeano fazendo 1-0. Então, o primeiro tempo do Ceará foi oscilante, né? Ali o primeiro parte e depois o Ceará volta para o jogo com 1-1. Viu? E o segundo tempo foi de um amplo domínio do Ceará. Aliás, um amplo domínio do plano de jogo do Ceará. O Cruzeiro em cima e o Ceará muito bem montado para tentar contra-golpear. E aí ele consegue o gol do Galeano. Santa cabeça de Galeano, como você narrou ontem, dando a vitória para a equipe alvinegra, uma vitória realmente muito importante, um plano de jogo muito bem executado. E convenhamos, eu não vou ficar jogando para a galera aqui, uma vitória extremamente improvável, que não estava na conta e que precisa realmente ser muito festejada. Caio Costa, que vitória do Ceará. Eu até falava, olha, se o Ceará conseguir pontuar contra esses três, qualquer um desses três, já seria legal. Imagina já começar essa sequência com vitória, né? A gente falou exatamente o que viesse era lucro e é mesmo, né? E é mesmo, né? Todo mundo que vai chegar lá em Belo Horizonte ganhar do Cruzeiro e ainda por cima desse contexto que o Ceará vinha de 3 derrotas consecutivas para enfrentar um Cruzeiro. Sobre o jogo, o Renato já explanou muito e falou muito bem. Eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente pensar ali. Primeiro, a gente fala muito, o Ceará precisa contratar, a gente tem que manter essa ressalva, precisa qualificar o elenco, mas sempre se fala em nomes. E se você for falar de nomes no jogo de ontem, você tem que falar de William Machado e Galeano. Nenhum dos dois chegaram aqui com status de jogadores que, em teoria, resolveriam problemas para o Ceará, que seriam jogadores fundamentais. E esses 3 pontos passam muito, tanto pelo zagueiro como pelo atacante. Um atacante que, por sinal, vem ensaiando esses gols de cabeça há um bom tempo. É um jogador que domina muito bem o fundamento, sobe muito bem, é um cara inteligente no posicionamento aéreo e faz 2 gols que há tempos eles estavam sendo ensaiados e finalmente marca contra um time não nordestino. E outra, eu falo muito aqui no programa da rádio uma coisa, o Campeonato Brasileiro, ele não é o melhor tecnicamente no mundo, mas ele é o mais competitivo, ele é o mais brigado. E essa vitória do Ceará é um puro suco do que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Você não vai encontrar em outras ligas do mundo, campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol, pode fazer sua escolha. Um jogo em que um time que está em queda em teoria técnica, que vinha de 3 derrotas consecutivas, enfrentar o líder do campeonato e vencê-lo de virada para a sua casa. Isso é uma lição para mostrar que não adianta baixar a cabeça, tem que avaliar, tem que criticar se jogar mal, mas baixar a cabeça quando se perde para o Mirassol, porque existe a possibilidade de você conseguir resultados fora da curva também, e esse talvez seja o primeiro 3 pontos do Ceará fora do âmbito natural da sua competição. O Ceará não conseguiu, tinha vencido fora de casa, e certamente dá um gás danado
para vir pra uma sequência que segue muito pesada. Vai ser Flamengo e Palmeiras para fechar o turno. Vamos lá, as vitórias do Ceará, só pra gente recapitular aqui. Sport Vitória. Sport e Vitória. Grêmio, Fortaleza, Vasco e agora. Assim, não dá pra dizer que Vitória contra o Vitória. Sport na lanterna. O Vitória lutando contra o rebaixamento. Fortaleza na zona do rebaixamento. Além de tudo, o fator clássico. Zona de rebaixamento. Grêmio é um time, sim, com toda a tradição, Um mas... clube gigante, mas faz uma campanha abaixo. vai ser o time mediano ali do campeonato, na época tá? era com outro treinador. Quinteiros, Era o Gustavo Quinteiros, Quinteiros não era o ainda. Mano. Pois é, e assim, de fato 3 pontos que poucos vão conquistar nesse campeonato que é Exatamente. vencer. Esse é o ponto. Esse é um ponto muito interessante. Nem todo mundo vai chegar no Mineirão. Aliás, a minoria vai chegar no Mineirão e vai conseguir pontos. Só pra gente ter uma noção, o Cruzeiro jogou 9 vezes no Mineirão. Venceu 7, empatou 1 e perdeu a primeira vez. É impressionante mesmo. Ó. O aproveitamento antes desse jogo era mais de 90%, né? Bom, o Léo Condé elogiou bastante. Aliás, é a vitória que tem ser o Léo Condé, tá? As escolhas que ele fez deram muito certo. A atuação do Ceará contra o Cruzeiro, a gente vai ouvir agora o técnico alvinegro. A equipe teve muita personalidade para jogar esse jogo e principalmente, né, uma fatalidade que aconteceu com 3 minutos no lance do Bruno. Então o cenário do pior possível e a equipe mostrou mais uma vez maturidade, força, né? Todos eles ali se uniram e conseguiram fazer uma brilhante partida e construir essa vitória fantástica, né? Depois a equipe foi se assentando dentro do jogo, a gente passou a trabalhar, tocar bem a bola, chegamos ali numas 2 possibilidades reais de gol e no final, né, conseguimos o gol de empate. No intervalo a gente alertou, sabia que realmente o Cruzeiro iria se lançar para cima da nossa equipe e a gente teríamos algumas situações de contra-ataque, tinha que tentar acertar pelo menos um para a gente buscar a virada, e foi o que aconteceu. Conseguimos até uns 2, 3 ali, um pouquinho mais de capricho, mas de qualquer forma, no final a equipe se superou bastante e conseguiu essa vitória extremamente importante pelo momento da competição, pelo que representa. Bom, ainda falando sobre a situação do Ceará, a vida do Ceará na competição, o Ceará deve estar, assim, só esperando a assinatura do contrato. Vina deve ser mesmo um jogador do Ceará. O Léo Condé falou sobre a volta do 29. Em relação ao desfecho da contratação, não posso falar ainda, mas posso falar do atleta, né? Um jogador que tem muita qualidade, né? Todos o conhecem bem, né? Tem a capacidade técnica e de definição de jogada muito boa, próximo da área. E o clube, eu tenho sempre falado isso, às vezes de repente algumas pessoas até cobram, o treinador não pede contratação. Aqui a gente conversa de uma maneira muito clara da diretoria com o treinador, a diretoria está se movimentando para encorpar o elenco. Qualquer contratação nesse momento é bem-vinda para essa reta final de competição, né? Para a gente acrescentar ainda mais qualidade e virtudes no nosso conjunto, que é muito forte. Aí, Léo Condé, assim, sempre muito polido, né? Sempre muito polido, ressaltando a força do elenco que ele tem. Obviamente que ele precisa fazer isso, não perde o grupo, né? Senão perde os seus jogadores. Mas aquilo que o Caio falou, Renato, a vitória é massa, maravilhosa, mas não resolve os problemas do Ceará, não. Tem muita coisa pela frente. Eu discordo do Léo Condé em um único ponto. Nós não estamos na reta final de Campeonato Brasileiro, né? Falta muito campeonato tem campeonato pra caramba pela frente. Talvez o Ceará terminar o turno, faltam 3 jogos. Porque tem um jogo atrasado. São 21 jogos, pô. Talvez o que ele quis dizer era que vai entrar no bloco final da temporada de maneira geral, né? Assim, não é nem a questão de ano. Mas é o campeonato que falta para o Ceará disputar, né? Tem a Copa do Nordeste também, mas vai precisar de jogadores para isso. E a situação do Vina é simples, né? O Ceará fez uma proposta, o Vina, né, tem alguns pontos, o Ceará aguarda o retorno do jogador. Já tem gente cravando, o que eu tenho de informação é que não fechou ainda, não está assinado ainda há alguns detalhes que precisam ser acertados, tempo de contrato, quanto os valores e tudo mais. Então, é uma situação que realmente o Ceará deve encaminhar o acerto, deve confirmar o acerto nas próximas horas, dos próximos dias. A questão maior do Vina a gente já vem falando há um bom tempo. Primeiro, ter a noção de que ele pode agregar, mas não é o Vina de 2020. Não esperem isso, porque é até injusto com um atleta depois de tantos anos, era um grande momento da vida dele. Além de ter um time na ocasião do Guto Ferreira que era montado para que ele brilhasse. Era um time que jogava em função do meia central, que era ele,
não do centroavante, por exemplo, como o Ceará hoje se prepara muito mais para o Pedro Raul do que fazia, por exemplo, para o Kleber em 2020. Não dá nem para comparar até a qualidade dos dois centroavantes. É entender isso, o Ceará precisa ser racional na questão de tempo de contrato, Sim. tem que pensar nisso também, não falo só em valores, não é nenhum garoto, coisa do tipo. E também não pode achar que o Vina vai ser uma varinha mágica para resolver todos os problemas do Ceará. Existem lacunas a serem preenchidas, além de trazer o Vina, no caso. Antes de qualquer coisa, isso aqui é um esporte coletivo, né? Exatamente. Ele pode trazer o maior jogador Claro, do mundo, claro, mas é um esporte coletivo. Ele pode resolver algumas Vamos aloprar situações. aqui, o Inter Miami não ganhou a MLS. O Inter É, Miami tem o exatamente. Messi. E tem o Messi, exato, exatamente.